Portugal e a sua gente. Olá amigos e amigas da comunidade luso-brasileira da Baixada Santista, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal e a sua gente, gravado diretamente dos estúdios da TV Portuguesa no Centro Histórico de Santos. E temos a alegria e o privilégio de receber o professor Luiz Paulo Neves Nunes, que é diretor do Centro Cultural Português de Santos e vai falar um pouco de sua trajetória dentro da comunidade. Professor, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é realmente lisonjeiro estar aqui, ter sido convidado, apesar do trabalho ainda incipiente, mais fortemente na comunidade, já ter algum reconhecimento é realmente algo que me deixa honrado e eu agradeço a gentileza do convite. Não, de certeza, professor. E aí já agora, né, falando aí, como começou o seu percurso aí na comunidade luso-brasileira, né, de família? Conte, por favor, um pouco do seu percurso, da sua história para a nossa audiência. Um dos meus bisavós é nascido no Vale do Douro, no Concelho do Mesão Frio, na freguesia de Barqueiros. Migrou para cá muito jovem, ainda de calças curtas, né, 12 para 13 anos. Fez a vida aqui no Brasil e a origem e a influência portuguesa sempre estiveram nas comidas que as minhas avós preparavam, que minha mãe prepara, e mesmo os lugares frequentados. Meu avô, ele muito envolvido no esporte, meu avô Nenê Mendes, né? Despachante aduaneiro aqui no Porto, ele levava a mim e meu irmão mais velho em jogos no Santos, na Vila Belmiro, em jogos da Jabaquara, lá na Caneleira, e em jogos da Portuguesa Santista em Urico-Mursa. Confesso que nem na Vila Belmiro, que era uma época que o Santos não estava muito bem, né? Não ganhava títulos e tudo, eu não gostava do ambiente, e na Caneleira achava muito longe. O lugar que eu me senti acolhido, o lugar que eu me senti bem, que eu vi família, que eu vi criança, que independente do resultado do jogo estava todo mundo brincando e tinha uma área social muito gostosa, era a Portuguesa Santista. Então eu já tinha essa coisa em casa e aí eu vi que a comunidade se abraçava, se celebrava. E aí à medida que a gente vai amadurecendo, você vai fazendo algumas escolhas. E no caso do time de futebol, muita gente pergunta, você só torce para a Portuguesa Santista? Eu não tenho um time grande, o único time que eu torço é a Portuguesa Santista. E isso acabou me aproximando mais e mais de outros elementos da comunidade. Aqui eu preciso agradecer muito o Zé Augusto do Rosário, que é o responsável por indicar o meu nome ao Centro Português há alguns anos. E o Centro Português aceitou e desde então eu tenho tentado me engajar, tentado mostrar algumas das coisas que eu posso fazer pela comunidade e tenho tido êxito em algumas delas. Certo, de certeza, né? E já aproveitando também, né, para muita gente que não sabe, né, com certeza muita gente já sabe, né, que o professor Luiz Paulo ele é o Cachopinha, né, é o mascote da Portuguesa Santista, da mais briosa quando nos jogos, né? Explique, por favor, né, como é que surgiu essa ideia, há quanto tempo que você já realiza esse trabalho? Bom, eu preciso começar com uma outra iniciativa que é o Cavalinho da Briosa. O programa de televisão fantástico tem os cavalinhos, né, uma forma bastante lúdica de mostrar a classificação do campeonato e eu achei que a Portuguesa merecia fazer. Contatos por conta de dar aula e tudo mais, eu conheci alguns dos bonequeiros que fabricavam os personagens da antiga TV Colosso, também lá na Globo, que tinha a situação de terem feito alguns dos cavalinhos. Entrei em contato com eles, expliquei a situação, eles fizeram, obviamente, cobrando, e em 16 e em 17 eu comecei a levar o Cavalinho da Briosa nos jogos de Urico-Mursa. Emerson Coelho foi eleito presidente no centenário da Portuguesa e ele é quase que um amigo de infância, eu conheço ele, a gente tem quase a mesma idade, né? E aí eu ralhei uma vez com o Emerson, cadê a Cachopinha? Era a estreia do time no campeonato, nós tínhamos cumprido uma suspensão, depois de 3 jogos do campeonato, o 4º jogo era em casa. E cadê a Cachopinha? Ele falou, eu tive um problema com o rapaz que colocava fantasia, precisei dispensá-lo. Eu olhei para ele, Dona Madalena aqui do nosso lado,
Ele olhou para mim, olhou para a barriga e falou, não vai caber. Foi. E aí e se couber? Ele falou, vai lá e brinca, desce lá no departamento de futebol, a fantasia tá lá. E então, desde fevereiro de 2018, né, eu tenho essa satisfação, essa honra de personificar a mascote do nosso clube, que aliás é uma coisa quase que única no mundo. São raríssimos os clubes de futebol no mundo inteiro que tem uma personagem feminina como mascote. E mantiveram isso. A Portuguesa de Desportos retomou a Severa, mas depois de mais de 20 anos, com o Léo como sendo o mascote principal. E a Portuguesa Santista teve essa resiliência em manter a cachopinha, né, e utilizá-la em jogos. Mesmo que o esporte às vezes tem que ter a virilidade, às vezes tem uma situação da masculinidade ser aflorada, né, a Portuguesa soube manter essa situação da sua mulher, né, enquanto personagem, enquanto ideal da cultura portuguesa, a lendária lusitana, né, que aí a gente pode falar até do Império Britânico, a Britânia e tudo mais, né, a gente tem essa figura mitológica da lusitana como uma relíquia ancestral do que o clube representa para os que são hoje de segunda, terceira, quarta geração. Lembrando, olha, o meu avô, meu bisavô, meu trisavô ajudou a fundar isso aqui e manter essa chama acesa. Isso eu acho muito interessante e é realmente uma honra. E aí eu preciso fazer mais um agradecimento à minha ex-mulher, Ingrid Salera, por ter me dado as dicas de como não ser só um cara gordo travestido, né? De, enquanto vestido de cachopinha, introjetar o personagem, então tem um jeito de andar dela, tem um jeito de mãos que ela precisa fazer, tem um jeito de sentar, porque é uma mocinha, não pode sentar como um homem. Claro. Então tem uma série de coisinhas aqui que a minha ex-mulher me ensinou, né? Ela que é formada também em teatro, então ela claro, me fez esse coaching de como ser uma mulher. Pois. E como é que é a receptividade dos adeptos, da torcida, né? E você vai em todos os jogos, alguns jogos você acompanha a Portuguesa quando vai jogar no interior, ou em jogos grandes, por exemplo, como a final da Copa Paulista, como é esse processo? Normalmente eu tenho a liberdade de andar pelo estádio Eurico Mursa inteiro, só não na área reservada aos torcedores visitantes, mas mesmo assim é importante a cachopinha ir próximo deles, saudá-los, agradecer por estar ali, né? A mesma coisa com relação à comissão técnica visitante, ela também vai saudá-los. Saúda o pessoal que está ali trabalhando, cobrindo a imprensa, é muito importante isso, né? Até um instrumento de marketing, mas com relação à torcida é um carinho, é um respeito muito grande. E aí, em 2018, eu tinha crianças ali de 6 anos e agora já dobraram de idade e fazem questão, já estão votando para esse ano, né? E fazem questão de tirar foto e até mostrar o antes e o depois. Olha como era e olha como está agora. Então, é uma geração até que tem uma fidelização desse, se não torcedor da Portuguesa, mas desse simpatizante que gosta de ir em todos os jogos. E aí eu tenho alguma sorte, né, na final contra o antigo Atibaia, que hoje é Lemense, que foi em Bragança Paulista, a Cachopinha pôde ir. Em alguns jogos na A2 contra a Portuguesa de Desportos, no estádio de Canindé, muito bem recebida, muito saudada. Tive a sorte em 2019 de, no Beira-Rio, levar a Cachopinha no Beira-Rio, que teve o Encontro Nacional de Mascotes lá. Então, em geral, essas atividades do clube, a Cachopinha com jogos está presente, também alguma situação com patrocinador e tudo. Ir, por exemplo, no segundo jogo da Copa Paulista, a federação não permitiu, mesmo ficando só na arquibancada e tudo mais, talvez conviesse não provocar, enfim. É lamentável isso do futebol, né? Que o ato de estar torcendo com as cores do seu clube já é visto como uma provocação de morte para o outro. Às vezes, né, os jogos aqui no estado de São Paulo, pronto, né? Jogos grandes, os clássicos, né, são só de uma torcida, porque tem toda essa questão também, né? Pronto, né? É claro, é sempre mais bonito quando estão no estádio as duas torcidas, né?
enfim. Mas olha, parabéns, professor Luiz, aí, claro, vou torcer sempre aí pro sucesso da Briosa e, é claro, da Cachupinha também aí. Parabéns pelo seu trabalho. Porque o sucesso da Portuguesa, o Santos a gente não precisa desejar sucesso porque já é uma realidade, é um time grande de espectro mundial. Você tem mais oportunidades para os jovens atletas, independente do nível social, praticarem, terem uma exposição, ter uma vitrine. E a gente está falando da Portuguesa, mas também é o Jabaquara e também as outras equipes de outras modalidades. Né? O esporte, e aqui a região da Baixada Santista, pense num esporte, já foi em algum momento, nos últimos 100 anos, o celeiro de alguma seleção brasileira. Então a gente vai falar, por exemplo, do Santos. O Santos já foi tricampeão de vôlei no estado de São Paulo. O Vasco da Gama já foi campeão paulista de basquete. Então a gente tem clubes que têm participação da comunidade portuguesa, como é o próprio Santos e o Vasco da Gama. Quanto mais êxito eles têm no esporte, seja o esporte amador, seja o esporte profissional, melhor isso reflete nos índices sociais, tanto da cidade de Santos como de toda a Baixada Santista. É verdade, professor. O Centro Cultural Português começou a ser construído em Santos no ano de 1898 e até hoje encanta a todos que passam pela rua Amador Bueno. Os salões abrigam inúmeras obras de arte. A inauguração do teatro em 1908 também foi um importante passo para a edificação. Atualmente, o espaço leva o nome do empresário Armênio Mendes. Podemos dizer que o Centro Português é um exemplo de preservação, de cultura e também arquitetura. Venha conhecer o Centro Cultural Português e faça uma verdadeira viagem no tempo. Apoio. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para 196 países, com uma programação grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. E agora também continuando a nossa entrevista nesse seu percurso no associativismo, né, dentro da comunidade luso-brasileira, né, em relação ao Centro Cultural Português de Santos, né, que o senhor é diretor adjunto de eventos, né, há quanto tempo que o senhor está lá dentro da entidade, né, quais cargos ocupou? Bom, eu fui diretor de apoio, né, logo no meu ingresso. O José Augusto Rosário e o presidente, né, José Duarte, eles pediram que eu ajudasse na colaboração com a realização de alguns eventos, né?
notadamente o Dia de Portugal, tanto ali no Valongo, né, quanto dentro do Centro Português, porque eu já tenho um histórico na Escola Técnica Estadual Alberto Santos Dumont de ser o mestre de cerimônia nas cerimônias de formatura das turmas de ensino técnico, de ensino médio, e algumas outras escolas e faculdades também lá em Guarujá me requisitam para fazer essa mediação nas cerimônias de formatura e em outras situações também, por eu ter um histórico também lá em Guarujá, ter participado um pouco de rádio, ter feito alguns programas de TV lá também, como convidado, não como apresentador, mas possuir, modéstia à parte, alguma desenvoltura na explanação, eles pediram a minha ajuda logo que eu entrei no segmento do final da pandemia. Então, o Zé Augusto tinha sugerido o meu nome às reuniões remotas do Conselho, né, do Centro Português. Foi aprovado, e tão logo foi aprovado, o Duarte: olha, eu preciso de vossa ajuda. Sim. Eu falei: é um prazer colaborar, obrigado pela... E assim, também o aprendizado de ver como o protocolo europeu tem algumas particularidades diferentes do nosso, né? Em geral, o brasileiro é muito mais informal e existem algumas formalidades que precisam ser respeitadas, ainda mais quando o Centro Português é investido de recursos da Secretaria dos Negócios, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, né, da Secretaria das Comunidades Portuguesas. Então, precisamos fazer o protocolo como é esperado de uma instituição que está gerindo recursos públicos portugueses. Sim. E o senhor também recentemente, né, foi eleito presidente do Elos Clube de Santos, né? E, por gentileza, eu gostaria que falasse para a nossa audiência, né, qual o papel que essa entidade desempenha e quais são os projetos para a sua gestão. Bom, o Elos Clube, ele é uma ideia de congraçamento das comunidades portuguesa e brasileira, a gente poderia até falar luso-descendentes ou comunidades lusíadas, daqueles que são falantes da língua portuguesa, em defesa desse idioma e divulgação, propagação desse idioma. O português ele tem características muito interessantes. É claro que existem acentos e sotaques entre o norte, o centro e o sul de Portugal, a mesma coisa aqui no Brasil, muitos sotaques, e a gente pode ver o sotaque timorense, macauense, angolano, enfim, cabo-verdiano, mas todos nós nos entendemos. Isso é algo precioso, isso é algo a não se perder. E o elismo começou, a ideia desse congraçamento, há 65 anos. Esse ano de 2024, o Elos Clube de Santos, que é o primeiro elo do mundo, né? O primeiro clube com essa intenção fundada no mundo, é a célula máter do elismo internacional, ele completa então 65 anos do jubileu de Safira. Então a ideia é, no processo de reconstrução do Elos Clube de Santos, que foi iniciado pela Noêmia Serra, que eu estou sucedendo, né? Mas eu não deixei ela longe não, ela está aqui como minha vice-presidente e responsável pelo programa Duelo Jovem. Então nós temos projeto cultural, junto com uma escola aqui da cidade de Santos, o Colégio Lamec, que premia a comunicação em língua portuguesa, desde o desenho até a prosa e o verso. Então, contemplando o ensino infantil, a educação básica no Brasil, de nível fundamental e de nível médio. E aí, nós precisamos retomar esse diálogo do Elos Clube como elo fundador com os Elos Clube que existem em Portugal e aqui na América do Sul. Então, a participação muito efetiva que o Elos teve no ano passado na convenção, que é bienal, né, lá em Maringá e Londrina. Já estamos aqui preparando a participação do Elos de Santos na convenção lá no Rio de Janeiro, que hoje a presidência do Elos Internacional está no Elos Clube de Niterói.
uma parceria muito grande com o Elos Clube de São Vicente, nesse processo de reestruturação do Elos Clube. E aí a gente já começou uma parceria, nós faremos uma palestra pelo Dia Internacional da Mulher, uma palestra sobre saúde da mulher com o secretário de saúde aqui de Santos, em parceria com o Centro Cultural Português. Então aí a gente vai chamar a mulher da comunidade portuguesa, que a gente tem o Orfeon do Centro Português, que majoritariamente é feminino. Acho que nós temos 3 cantores e uma extra, o resto só mulheres. Metade do nosso rancho folclórico Verdigaio é de mulheres, então a gente precisa trazer a atenção para a saúde dela e, é claro, o GAP, o Grupo de Apoio à Presidência, que tem um papel fundamental no êxito dos eventos do Centro Português. Então, as mulheres elistas, mais essas mulheres do Centro Português, seja do GAP, do Rancho Folclórico ou do Orfeão, vão ter esse presente de ouvir um médico especializado na área, o Adriano Catapeta é ginecologista, falando de toda a complexidade da saúde da mulher e dos métodos para mantê-las saudáveis, né? Porque nós queremos isso, as nossas mulheres saudáveis trabalhando ombro a ombro conosco. E já agora também, né, uma importante iniciativa, né? E já agora, professor, até para nós também divulgarmos no nosso portal, já tem dia, horário deste evento? Dia 9 de março, é um sábado, no Salão Camoniano do Centro Cultural Português, às 10 da manhã, nós teremos então essa palestra do Adriano Catapreta, o atual secretário de Saúde de Santos, sobre saúde da mulher. Isso aí, importante iniciativa aí que também nós vamos divulgar este evento de certeza, né? E pronto, professor, claro, a nossa audiência já percebeu, né, que você tem um papel importante na educação, né? E aí eu queria perguntar justamente isso, né? Você é geógrafo de formação, né? Tem tanto o bacharelado quanto a licenciatura também. Como se deu esse seu interesse por essa área? Bom, meu pai sempre teve barco, né? Ele velejava quando mais novo e depois barco a motor. E eu percebi uma grande facilidade quando ele colocava as rotas, fazia o cálculo do vento, tábua de maré. Então, eu sempre fui péssimo em matemática, mas quando eu via a matemática aplicada à localização e tudo mais, fazia sentido, ficava muito mais fácil para mim. E eu também tenho muito interesse pela história. Eu participei entre 1996 e 2004 no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Até hoje, a pessoa mais jovem a ser aceita como membro do Instituto Histórico e Geográfico no Brasil, eu com 16 anos. Né? Como você 16 anos, ainda estava no ensino médio, mas tenho esse laudo do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, lá do Rio de Janeiro, falando que até hoje eles não conhecem ninguém mais jovem. Né? E história familiar, o lado da minha mãe tem uma história em São Vicente muito forte. Um bisavô foi um dos fundadores do Tumiaru e foi seu presidente. Meu avô Zequinha foi presidente do Tumiaru, chegou a ser comandante, né, da seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 59 em Chicago. E aí ele rodou o Brasil dirigindo equipes de natação muito exitosas. Além do Tumiaru, foi aqui do Saldanha e ele encerrou a carreira na Unisanta, quando pela primeira vez a Unisanta foi campeã brasileira de natação. Né? Então a história viva, o vovô comentava dos Jogos Olímpicos e aí falava também, olha, você teve um parente que ajudou a fazer o relógio de sol aqui de São Vicente. E São Vicente é uma cidade que facilita o estudo da geografia e da história também. Porque você tem o Frei Gaspar, que é nascido em São Vicente, um dos melhores cronistas dessa evolução do Brasil colonial para o Brasil imperial, a partir do estudo da leitura do Frei Gaspar. Então eu tive essa sorte de ter também essa bagagem familiar me estimulando, mas aí, especificamente, eu poderia ter ido para a educação física, né? Não sei explicar se é coisa de outra vida, se é coisa de Deus, mas
fascínio que eu tenho pela geografia e pela história. O que eu, aliás, que você quer estudar bem a geografia, você tem que saber bem de história e vice-versa. Uma não vive sem a outra. Sim, e até falando também esse interesse que você tinha por educação física, enfim, você chegou também a carregar a tocha olímpica em Guarujá, né? Como é que foi essa experiência das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016? Então, a minha ex-mulher foi minha aluna. Foi. E ela falava que uma das coisas que ela achou mais incríveis é que, mesmo eu gordinho, né, eu sabia histórias dos Jogos Olímpicos, eu sabia localizar cidades dos Jogos Olímpicos, falar curiosidades sobre Jogos Pan-Americanos. Bom, mas é que eu ouvi essas histórias desde da mais tenra idade com o vovô Zequinha, né? E já estávamos casados, ela viu uma propaganda na televisão de um dos patrocinadores do circuito da tocha olímpica, né, do revezamento. Falou assim: você conhece uma história inspiradora do esporte? Conte pra gente. E ela falou: olha, ele não é atleta, ele foi atleta só quando era adolescente, mas ele fala do espírito olímpico, a descrição dela, né? Ele fala da paixão, dos ideais olímpicos de uma forma cativante. Recebi um e-mail do banco, mas eu não tenho conta nesse banco, mas essa história é real? Aconteceu isso mesmo? Aí eu, sim, eu conto isso. E foi uma das histórias que foi selecionada, e mesmo não tendo o fenótipo típico do atleta, eu fui condutor da tocha olímpica lá em Guarujá, né, nos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, e eu devo isso ao meu avô Zequinha e à minha mãe Suzana, dos profissionais mais incríveis que eu conheci de educação física, e eu acho que uma das culpadas por eu ser professor é minha mãe, que é um modelo assim de forma como lidar com as pessoas, né? Muito do Luiz Paulo professor e do Luiz Paulo pessoa aqui no relacionamento interpessoal é uma construção que veio do exemplo da dona Suzana e também do seu Zé Luiz como instrutor de vela e de natação e de caça submarina. Nossa, maravilha. E qual foi o trajeto lá? Você lembra o que no você coração de Guarujá, ali no final da Montenegro, virando na Puglisi. Nossa, imagina, né? Um dos cruzamentos dos mais movimentados e importantes de Guarujá, Montenegro com Puglisi, lá em Pitangueiras, e eu fiz esse percurso carregando a tocha que foi acesa lá em Olímpia e culminou lá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Parabéns. Olha, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, para o programa Portugal Sua Gente, né? E com certeza a nossa audiência aí aprendeu bastante aí com os seus conhecimentos. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Ronaldo, agradeço a gentileza aqui do Portal da TV Portuguesa, a tua também gentileza comigo, e tua à disposição não só para cá, mas para toda a comunidade portuguesa, aqui da Baixada Santista e do Brasil. E um grande abraço aos nossos irmãos patrícios portugueses. É isso, obrigado, professor. É isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do programa Portugal Sua Gente. Acompanhe a nossa programação pelo nosso site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Você ainda pode assistir pelo celular. Baixe gratuitamente o aplicativo Sou TV e assista nossos programas pelo canal 123. Uma outra opção é assistir pelas TVs Smart, LG e Samsung. É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo. Portugal e a sua gente.